Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um tema para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, um assunto que seja do seu interesse. São histórias, são dicas, são informações relevantes. E se você já acompanha a gente nas redes sociais, não deixe de seguir e deixar também o seu comentário. E hoje eu recebo aqui Renan Moura. É um jovem que tem uma história de sucesso que você não vai acreditar em tantas coisas que esse jovem já realizou. Então eu vou deixar que ele mesmo conte pra gente um pouco da sua trajetória, um pouco de tudo que ele vem construindo ao longo dos últimos anos. Seja muito bem-vindo, Renan. Débora, você falando assim, você me deixa até sem graça, mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. E eu espero aqui que a gente consiga trazer muita informação para o pessoal que está assistindo, principalmente pelo financeiro, tanto para o pessoal também como para os negócios, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro ele tem muita dúvida. Eu acho que é muito pertinente para todo mundo que está participando. Sim, sim. E Renan, eu digo de boca cheia aqui, assim, que eu fico orgulhosa quando eu vejo alguém tão jovem. Você tem quantos anos, Renan? Eu tenho 24. 24 anos e você já foi professor, já trabalhou em banco e agora é empreendedor. Então, conta um pouquinho pra gente como começou a sua trajetória, assim. Você começou a trabalhar muito cedo. Ó, Débora, isso que você está falando, hoje em dia existe uma influência muito grande dos jovens de eles quererem empreender, mas infelizmente uma minoria acaba conseguindo. Se eu não me engano, hoje, uns 34% dos jovens eles querem empreender, eles prefeririam até empreender do que trabalhar como CLT ou outras coisas assim do gênero. Só que apenas 14% acaba hoje conseguindo realmente. Nossa. Mas a maioria que deseja, eles desejam exatamente por conta de propósito. Você sentir que o que você está fazendo é uma coisa que faz sentido e que agrega para você e para a sociedade. Sim. Certo? E eu digo também, eu tive muita sorte durante tudo que eu participei, mas sorte ela é você conseguir enxergar uma oportunidade e você ir lá e realmente fazer. E Isso. em todos os momentos aparecem oportunidades. E, assim, uma oportunidade muito grande que eu tive, que eu acho que é uma das mais decisivas que eu tive para mim, foi que quando eu ainda estava na ITREC, eu fazia técnico em informática, eu pude participar de um projeto de empreendedorismo que teve da Ideias Futuro e da Google, em que eu participei. Lá a gente tinha que criar uma solução para a nossa realidade. Então, fiz na época, foi um aplicativo para assistência técnica automotiva para quem não tinha seguro. E eu me lembro que até hoje eu fiz a apresentação, não me classifiquei para a próxima fase, não ganhei nada, ganhei um obrigado pela participação. Não, brincadeira. É um abraço pro pessoal da Ideia de Futuro. Mas eu sempre brinco isso daí, eu falo Não pra isso que ganhei eu nunca ganhei, nada. que eu nunca ganhei um troféu deles. E aí eu me lembro que um dos avaliadores, eles falaram, mas você quer bater de frente com uma seguradora? Você acha que você vai conseguir? E Nossa. foi um negócio que foi bem duro. Só que o pessoal da Ideia de Futuro virou e falou, cara, tudo que você fizer, você vai ter que bater de frente com gente que às vezes vai ser grande. Sim. E quando você inova, vem de alguma coisa assim. Então, eu acabei continuando esse projeto. O pessoal da Ideia de Futuro me apoiou depois. Eu agradeço muito por eles por isso. E junto com eles também o pessoal do Centro Paula Souza, que é a entidade que administra a ETEC e a FATEC, ela também me apoiou muito grandemente. Então, eu consegui progredir, esse é meu projeto. A gente acabou sendo um dos finalistas, a gente ficou em terceiro lugar de premiação de TCCs do Centro Paula Souza, que na época foi feito que é hoje a São Paulo Tech School, a faculdade, que na época era Bandtech. E acabei pegando parte da tecnologia que eu tinha feito desse projeto e a gente acabou utilizando em um outro, que foi o Movon. O Movon ele era um aplicativo que a gente tinha para encontrar lugares na cidade de São Paulo para você passear. E a gente tinha o lema de que era: você gostaria de sair, mas você não sabe para onde ir? No Movon você vai encontrar. Então, a gente acabou progredindo com esse projeto também. E a gente teve também outra grande oportunidade, que foi da DESAMPA, que a gente pôde participar da aceleração do Vitec. Então, também um agradecimento muito grande
pela ADSAMP, a gente participou acho que da 4ª edição, se eu não me engano. Mas acabou que a gente foi muito afetado na época pela pandemia, que a gente você pegou foi bem na época da bem no pandemia. o nosso projeto a gente começou, a pandemia ela começou em praticamente 2020, né, no comecinho de 2020. Março de 2020. A gente começou a aceleração foi em julho, mais ou menos. Então a gente teve 6 meses que a gente progrediu lá e depois foi meio complicado, porque era uma coisa cultural e que fazia as pessoas sair. E graças a Deus, nessa mesma época, eu recebi uma oportunidade para trabalhar no Bradesco, que foi um caso até que engraçado, porque antes de eu fazer toda essa experiência que eu tive, vão ter participado da aceleração, eu fiz um teste para entrar no Bradesco, abre aspas, passei, porém não me aceitaram, Eita! porque eu não tinha reservista. Nossa! E você era jovem ainda, Eu bem mais jovem? eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aí eu não tinha reservista e eles falaram, olha, você passou, mas não posso te contratar agora, porque você não tem a reservista. Só que assim, graças a Deus, eu não passei naquela hora, eu tive muita experiência legal também. E aí quando eu entrei no Bradesco, eu até falo, foi uma diferença de realidade muito grande, porque eu trabalhava numa coisa em que eu era 100% protagonista, porque no seu negócio Você já começou é empreendendo, protagonista, né? começou empreendendo, em que eu até brinco que é uma vantagem e uma desvantagem quando você empreende, que você cria as próprias regras. Você criando as próprias regras, você não tem tanta limitação do que você fazer de forma burocrática no seu próprio negócio. Mas em um banco, uma instituição financeira, você tem mais um pouquinho de coisa presa, porque tem uma escada hierárquica grande, assim. E aí, lá dentro do Bradesco, você começa... Eu acho até bacana que o Bradesco, na verdade, ele fazia isso, teve uma abertura maior para isso, de que ele é um banco de carreira fechada. Então, ele sempre procura promover o pessoal que começa lá embaixo no banco, até os diretores e presidentes, eles começaram, a maioria deles, como escriturário dentro do banco. Então, você começa como escriturário. O escriturário, ele é aquela galera do posso te ajudar, que vai lá, ajuda o pessoal. E isso daí acabou sendo um aprendizado muito grande, tanto de humildade que você tem, quanto de você ter um contato com pessoas de diversas origens e classes sociais. Tem até um caso engraçado que, na época em que eu trabalhava no Anália Franco, que é um bairro de uma renda um pouquinho mais alta, eu atendi um homem e ele falou assim, eu sou do private. E dentro do banco existem alguns níveis, assim, digamos, de renda, que tem o que a gente chama de varejo, que ele contemplaria o que é baixa renda e média renda. Existe o prime, que ele é o alta renda do banco. E o cliente virou para mim e falou, eu sou cliente private. Aí eu... Tudo bem. Não, o que é private? Eu não sabia o que era private, eu tinha acabado de entrar. E aí, eu fui lá no gerente geral, fui falar, pô, tem um cliente aqui que tá falando que é private. Aí o cara já levantou assim, arrumou. Assim, o private, ele é o altíssima renda que tem, que é quem é milionário. E na época eu não sabia. E assim, lá eu atendia desde quem era o cliente de baixa renda até esse pessoal. E você aprende que você tem que tratar bem todo mundo, independente da classe que for. Exatamente. Certo? Porque você também não pode olhar para a pessoa e julgar ela. Já teve gente que chegou no banco, digamos assim, todo desarrumado, e tinha mais de $500 mil na conta. Já aconteceu isso. Você não pode julgar o cliente. Mas voltando ao que eu estava falando, isso daí é de aprendizado que a gente tem para a vida. É válido, né? Mas dentro do banco, eu também tive muitas oportunidades lá de crescimento e aprendizado. E os gestores, eles sempre incentivaram você se certificar e se profissionalizar cada vez mais. O banco, ele
ele tem a universidade corporativa dele. Eu acho que a maioria dos bancos, eles têm isso. E uma das coisas mais importantes na carreira bancária são essas certificações que algumas pessoas elas falam que... E eu também sou mais ou menos dessa base de que a certificação ela não resolve nada. Você fala, eu sou certificado. Sou certificado. Não diz muita coisa. Não quer dizer que você vai lá e entende. Só que é melhor você ter do que você não ter. É melhor não correr o risco de não ser certificado. É melhor você não ter o risco, porque existem várias coisas legais que elas dependem dessa certificação. É uma prova que diz se você está apto ou não. Né? Mas a maioria das coisas que existe no mercado financeiro, você precisa de alguma certificação. A mais básica que tem lá, que quando eu cheguei, o pessoal falou, Renan, meu gestor, que foi o Gaspar, ele virou e falou assim, Renan, existem essas certificações aqui da Ambima, ele sentou comigo e me mostrou. É muito importante você tirar, pelo menos essa daqui, que é a CPA 10, e você tirando isso daqui vai te acelerar muito no banco. Isso. E eu fui lá, toda vez chegava cedinho lá no banco, ligava lá o computador, ficava fazendo o cursozinho da CPA 10, marquei a prova que é da Ambima, tirei a CPA 10. E aí, em um curto período de tempo, assim, de padrão do banco, eu consegui passar o escriturário depois do escriturário tem o caixa, e depois do caixa para gerente assistente. E aí, eu não quis, assim, esperar e nem seguir a ordem de alguém ir lá e pedir. Aí eu falei, poxa, a gente pode ir lá trabalhar para tirar a certificação de especialista de investimentos, que é o que eu sou hoje, que é a certificação de especialista de investimentos da Ambima, que é o órgão regulador. E aí, busquei também essa certificação. Então, com essa certificação, você consegue atuar tanto no setor bancário, como também como consultor de investimentos de uma forma regulamentada. Isso é um bom negócio, hein? Bom negócio. Mas assim, a CEA ela é a certificação mais importante que tem. E hoje, no Brasil, aproximadamente uns 2 a 5% dos profissionais financeiros eles são certificados com a CEA, que é essa certificação de especialista em investimentos. Então é um passo muito importante. Sim. E aí eu, tirando ela, consegui me tornar gerente dentro do banco. Trabalhei também com um pessoal muito bacana que me ensinou muita coisa enquanto que eu fui gerente. E por vários motivos acabei também saindo do banco e fiz muitos lá. Hoje eu empreendo na Visúcio com também um colega que eu fiz dentro do banco, que é o Ricardo. E a gente trabalha hoje para oferecer crédito, seguros e produtos financeiros no geral de uma forma que ela consegue trazer mais sucesso para o cliente. Então, o que a gente faz hoje? A gente consegue comparar o crédito em várias instituições financeiras para conseguir entregar a melhor proposta. E os seguros também da mesma forma. A gente compara em várias instituições financeiras para conseguir a melhor proposta. E isso daí ele é um tom importante, porque assim, a maioria das pessoas, quando ela vai buscar um crédito, quando ela vai buscar um investimento, quando ela vai buscar um seguro, ela vai no banco que ela tem conta. Sim. Então, ou geralmente, hoje em dia, é no banco digital que a pessoa tem, que não citarei nomes, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Ou no banco em que a empresa virou e falou, você vai abrir uma conta aqui e tu vai abrir lá, que é a conta salário. Geralmente é assim que o pessoal abre as contas. E aí, assim, existe um leque gigantesco no sistema financeiro de instituições para você conseguir trabalhar. E as pessoas não têm a mínima ideia. E as pessoas, elas não sabem. Tanto é que tem vezes que eu vou operar um crédito, alguma coisa assim, e falo, a gente vai passar a sua proposta no banco X, Y, Z e nesse daqui. Você já ouviu falar desse banco? A pessoa nem conhece. E esse banco aqui, por ele ser um banco médio ou pequeno, ele geralmente oferece uma condição melhor do que o banco que ele é o banco grande. Para ser competitivo. Só que o pessoal não
não sabe nem que esse banco existe, entendeu? Olha, que interessante. E é esse trabalho que a gente faz. E Renan, e quais são as principais dúvidas que as pessoas têm, principalmente o pequeno empreendedor, né? Quando ele fala assim, eu preciso de crédito e vê capital semente, vê empréstimo no correio, vê série de coisas, as pessoas acabam ficando confusas, né, do que é verdade, o que não é, e parece que o pequeno ele tem uma certa dificuldade em conseguir crédito, né? Então, quem consegue crédito hoje, o pequeno, qual que é o caminho assim que você recomenda? Tá, Débora, isso você tocou é um passo muito importante. Para a gente conseguir entender esse contexto, geralmente a gente analisa caso a caso, tá? A gente tenta buscar uma Sim. solução mais adequada para o cliente, a gente senta com ele, conversa com ele para tentar entender o que ele já fez, o que ele está hoje e onde que ele quer chegar. Mas um dos pontos mais importantes que existe para você conseguir um crédito de qualidade para você é você tentar trabalhar o melhor formalizado possível. Sim. Então assim, existem pessoas que elas trabalham como informal, não tem ainda o CNPJ, mesmo que seja o MEI, e acaba não declarando uma renda. Para você conseguir ao menos um crédito, independente da opção que você for tomar, você precisa ao menos ter alguma comprovação de renda de que você está conseguindo operar. Então, geralmente os bancos eles vão considerar ou o balanço que sua empresa ela teve de crédito nos últimos 12 meses, por exemplo. Alguns bancos eles vão trabalhar de 12 a 36. E o mais importante que talvez seria para a pessoa ela conseguir esse crédito é ter a comprovação, seja por extrato bancário Extrato bancário. ou através do imposto de renda. Que muitas pessoas acabam deixando de fazer o imposto de renda e acaba Sim. complicando um pocão assim nesse caso, né? Essa questão. E me diz uma coisa, Renan, quando a pessoa ela vem, né, quando o cliente ele vem te procurar e ele fala assim, olha, Renan, eu quero organizar as minhas finanças, também é possível essa Também é parte? possível. Vocês também dão essa consultoria? A gente já fez alguns casos disso daí, principalmente para pessoas que elas têm objetivo, para que elas têm sonhos, porque todo mundo tem sonho. Não faz sentido você viver a vida Sem sonhar. sem você ter um sonho. E às vezes é até engraçado, porque tem um casal que trabalhou recentemente comigo, e eu até brinco com eles que tudo eles viram para mim e falam assim, Renan, bota isso daqui no orçamento. A gente consegue colocar isso daqui no orçamento? Dá para fazer? E aí eu, às vezes, vou lá e dou uma puxadinha. Porque, assim, a gente trabalha com crédito, com seguros, alguns tipos de investimento, e tudo isso daí vai influenciar no que tem da pessoa. Tanto da capacidade que ela tem de pagar, quanto da capacidade que ela tem para as próprias finanças dela, porque todo mundo tem gasto, ninguém faz fotossíntese, né? Isso. E assim, a gente tenta organizar para, poxa, a gente tem esse objetivo X, a gente vai trabalhar para organizar para alcançar esse objetivo X. E Sim. assim, muita gente acaba seguindo um pensamento, às vezes, de que a finança é você ser regrado e se monta uma planilha e você nunca vai fugir aqui desse orçamento, você tem que poupar 50% do que você tem de salário. Tem um livro que ele se chama, pelo menos aqui no Brasil, Psicologia Financeira. Não me lembro quem é o autor, desculpa, mas é um americano. E esse livro ele trata uma coisa que eu considero sempre quando eu vou conversar com os meus clientes, de que não adianta você ser emocional e você ser racional. Porque se você for emocional, você vai fazer besteira. Isso. Se você for racional, você vai sofrer e você não vai Não vai aguentar. fazer nada. Então a gente tenta buscar um caminho que ele seja o razoável. Quando você vai tomar uma decisão financeira, você deve pensar, isso daqui é razoável? Se eu fizer esse crédito para eu aplicar no meu negócio, é uma coisa razoável? Se eu fizer esse investimento, se eu conseguir guardar R$500, R$300, R$1.000, R$5.000 que seja, eu vou estar sofrendo demais para conseguir fazer isso daí?
Então, a gente tenta planejar de um jeito para o cliente ele fazer o que é razoável na melhor condição que ele tem. Por isso que a gente trabalha principalmente a comparação do que a gente tem dos produtos financeiros, para tentar alcançar para o cliente o que é ser razoável para ele, para ou ele tomar a decisão mais consciente e, ao mesmo tempo, ele não sofrer para se forçar tanto. Para realizar os sonhos dele com tranquilidade, Isso. né? Com equilíbrio, isso é muito importante. Agora, para finalizar, Renan, você é muito jovem e você não se lembra do Plano Collor. Eu acho que você nem existia ainda, né? Mas o Plano Collor, ele plantou algumas sementes de medo, né? O medo de investir, o medo de eu tenho que comprar, eu tenho que estocar, a qualquer momento o governo pode tomar o meu dinheiro. Foi uma catástrofe, né? Aquilo tudo, até hoje, eu acho que o Brasil colhe ainda os frutos, né? Os viúvos e viúvas desse desastre que foi esse Plano Collor, né? Você acredita que hoje as pessoas ainda têm muito medo nessa questão de investir? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem básico. Trabalhei numa empresa e muitos anos eu tenho a minha rescisão ali, né? E a pessoa fica com medo, fica sem saber onde investir aquele dinheiro, né? Você percebe que as pessoas ainda têm muito esse medo? Débora, o que eu enxergo pode estar também relacionado com isso, mas eu também enxergo de uma outra forma. Existe um portfólio gigantesco de produto financeiro que você consegue fazer a aplicação, tá? E depois eu vou entrar numa outra questão que eu acho que é um problema que pode ser igual ou até pior do que foi o Plano Collor, tá? Mas a gente falando exatamente dessa questão do investimento, que é um problema do brasileiro de ter alguns receios quanto a isso. Primeiro que no Brasil, se eu não me engano, 3% da população é investidora da Bolsa. Isso é um número extremamente baixo se você comparar 3%. com os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, uma parte muito maior da população ela é investidora na Bolsa. Porque nos Estados Unidos eles têm uma visão muito mais de arriscar do que o brasileiro ele tem. Mas também porque eles, por ter uma condição socioeconômica melhor do que o do Brasil, eles têm possibilidade de arriscar mais também. Sim. E aí acaba limitando um pouquinho o brasileiro de que, poxa, se eu fizer um investimento que vai ser um tantinho assim mais arriscado, pode ser que eu vou comprometer uma coisa que para mim demorou 10 anos para eu conquistar. Ah, entendi. E aí eu acho que o pessoal ele tem muito mais receio de investimento por conta disso. Segundo que... Você já assistiu o filme O Lobo de Wall Street? Não me lembro Tá, agora. o Lobo de Wall Street não me lembro agora. é um cara que foi extremamente agressivo, que ele vendia besteira pro pessoal que comprava as ações dele, que ele era um corretor da bolsa. Ele lucrava 50% em cima da venda. Nossa. E vendia a ação mais lixo que tinha para você. E assim, na mídia vendeu uma ideia de que o mercado ele é extremamente agressivo. Ah, sim. Isso ficou no imaginário das pessoas. Eu imagino que sim. E também outra coisa. Hoje, não existe uma proximidade muito grande da pessoa com o gerente. Tanto é que eu fui fazer uma apresentação esses dias para um pessoal que era da associação comercial. E eu brinquei, eu falei... eu, da Vesusa, não vou chegar dia 30 para você, vou te ligar 4 da tarde e te pedir para você comprar um consórcio. Isso. E todo mundo riu. Mas riu porque é a realidade. É a realidade. Exatamente. Você não tem contato com o seu gerente, só quando ele precisa bater uma meta. Ou uma capitalização, o que for assim. E assim, já teve também casos de familiar meu. Familiar meu não, meu pai e minha mãe. Eles foram no banco, eu orientei eles a fazer um investimento que é o LCI. Eu falei assim, ó, você vai chegar no banco e vai falar assim, ó, eu quero fazer um LCI. O LCI é um investimento que trabalha com o setor imobiliário, tá? Ah, sim. Viraram para eles e falaram assim, olha, faz tantos mil de capitalização e aí a gente consegue fazer a aplicação aqui para vocês. Olha.
assim, capitalização não é investimento. Você foi lá buscar Não. investimento e te entrega um negócio que não é investimento, entendeu? E aí, minha mãe virou e falou assim, olha, eu vou ir pra casa. E assim, hoje em dia, e também uma das coisas que a gente trabalha, você tem 500 bancos para você bater a porta. Você tem 500 bancos para você bater a porta. Você não tem que fazer uma capitalização para fazer um investimento. Você vai no banco do lado e você faz o que você queria fazer. E às vezes até com uma taxa melhor. Olha. Entendeu? A informação é tudo, né, Renan? Ainda bem que existe vocês, né? Para informar. É isso aí. Para informar e trazer uma visão, né, geral de todas as possibilidades, né? Infelizmente, Renan, nosso tempo está acabando. E assim, eu vou deixar aquela câmera ali aberta para você, para passar todos os contatos, falar como as pessoas te encontram, o que você oferece. Fica à vontade. Tá. Na Visus, a gente trabalha com comparação de crédito e seguros de uma forma transparente para o nosso cliente. E se você quiser ou fazer um capital de giro ou um crédito com garantia de imóvel, que é um crédito que está sendo muito popular para conseguir uma taxa mais acessível para você, ou para você que quer startar seu negócio, ou para você que precisa organizar sua vida financeira, entre em contato com a gente no visus.com.br ou no link que vai estar aqui embaixo na descrição, que aí a gente consegue ter o acesso junto com a Débora. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Gente, Renan, tantas. Eu depois vou até abrir uma caixinha de perguntas lá para você Espero que responder, tenha bastante. porque são muitas informações. Eu agradeço pela sua participação, pelas informações, por compartilhar também a sua história, né? E já vou adiantar aí que fica um convite para um próximo bate-papo, Opa! porque tem muita informação. Muito obrigada, viu, Muito Renan? obrigado, Débora, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Bom, e a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.